Olá, que a bondade de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Eu quero tomar um texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, que nos diz o seguinte: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quero compartilhar a respeito da ansiedade, das preocupações. Vivemos um ano atípico, o ano de 2020, com tantas crises. Ela foi primeiramente sanitária, mas é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política. E o mundo inteiro mergulhado nesse momento tenebroso. Infelizmente, muitas pessoas, além de sofrer os males dessa pandemia, sofrem também com a ansiedade, sofrem com outras coisas, né? O efeito cascata. Uma coisa gerando outra coisa, um mal gerando outros males. Mas por isso nós precisamos olhar para nós e para a nossa fé que temos. Precisamos, na prática, confiar em Deus. Infelizmente, a humanidade ela tem sido muito arrogante diante de Deus, né? Ela tem aniquilado Deus da sua história. E por isso, Pedro ele nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Ou seja, nós precisamos de ter postura humilde diante de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, Deus, homem, humilde. Então nós precisamos ser humildes diante de Deus. Ele é o Criador. E ele, no seu tempo, nos exaltará. Isso é a provisão divina. A humildade, com a humildade, nós poderemos experimentar a sua bendita provisão. E o mais importante que eu quero frisar aqui neste momento é o seguinte, o verso 7 que diz: lançando sobre ele, lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto nos chama para um exercício prático da nossa fé. Toda situação atípica, o sofrimento, a tribulação, as dúvidas, e todo tipo de sofrimento tem uma tendência de gerar uma ansiedade em nós. E por isso que há muitas pessoas ansiosas, preocupadas, temerosas, enfermas, por causa de más notícias e tantas outras coisas. Então nós precisamos, na prática, aprender, esse é o exercício da fé, lançar sobre Deus a nossa ansiedade, aquilo que nos aflige, as nossas tribulações, os nossos temores, os nossos sofrimentos. Lançar sobre Deus significa entregar a Deus, já que nós não temos capacidade de resolver essas questões que são grandes, estão muito além da nossa capacidade e da capacidade do ser humano. Então nós precisamos entregar a Deus. E qual é o exercício, ou como é esse exercício de entrega a Deus? É o exercício da fé, que é a confiança, a esperança, a oração, o temor. Então todos nós em temor devemos entregar a Deus a nossa ansiedade. E é muito bom quando nós podemos fazer isso confessando a Deus em oração, falando com o Senhor, falando com o nosso Pai, entregando a Ele. Este é o exercício da fé. E não há dúvida que isso vai curar a nossa alma. E não há dúvida que teremos esperança, e a esperança sempre faz bem em toda e qualquer situação. E por termos essa esperança também, porque a fé é tanto confiança quanto esperança, nós poderemos ver o livramento, a ajuda, a provisão, a misericórdia de Deus
sobre as nossas vidas. Então tente praticar este exercício de entrega a Deus. E o texto ainda nos diz que Deus, tem cuidado de nós. É claro que tudo isso está no campo da experiência, no campo da espiritualidade, da piedade, da confiança, da fé. Então nós entregamos a Ele as nossas ansiedades porque nós cremos que Ele tem cuidado de nós. E Deus, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Nós precisamos de ter essa confiança. Ela nos fará bem e nós teremos um rumo melhor para a nossa vida. E não ao medo, não à ansiedade, não ao pavor, não à desesperança. Vamos todos reagir, levantar a cabeça e viver uma vida baseada na fé em Deus. Como as próprias Escrituras nos dizem, o justo viverá pela sua fé. E nós devemos caminhar nessa fé. Então, faça isso. Faça esse exercício espiritual. Pratique a sua fé, que ao longo de tempos você tem desenvolvido em Deus, em Cristo. E vamos colocar sobre Ele todo esse fardo, que para nós é pesado, é difícil carregar, é difícil conviver com Ele. Mas na fé, nós compartilhamos com o Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E a carga se torna mais leve. E assim é possível caminhar na esperança de que Deus irá nos abençoar. Como diz o texto que nós lemos, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Que Ele, no seu tempo, nos abençoe, segundo as nossas necessidades. Deus te abençoe e que Ele te propicie uma vida dessa maneira, em fé e em temor. Que a bondade e o amor dEle, do soberano, te alcance.